Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare, respira fundo, porque o que eu tenho a te dizer neste momento não pode esperar. Não é por acaso que você abriu este vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a curiosidade. Fui eu. Eu coloquei este vídeo na sua frente porque há exatamente 2 minutos, antes mesmo de você apertar o play, os meus olhos estavam sobre você e eu vi algo. Você já teve aquela sensação estranha de que algo estava diferente, aquela inquietação no peito que você não consegue explicar, aquele pensamento que insiste em voltar, aquela voz dentro de você que diz que algo precisa mudar, que você está no limite, que a vida não pode continuar assim? Você já acordou de madrugada sem motivo aparente, com o coração acelerado e com a certeza de que havia algo mais, algo maior, algo urgente que você precisava entender? Pois bem, meu amado filho, minha amada filha, isso era eu. Eu estava te chamando. Eu estava batendo na porta do seu coração. E hoje, aqui, agora, eu vim pessoalmente falar com você. Eu vi algo estranho em você. E quando eu digo estranho, não digo ruim. Digo diferente. Digo especial. Digo que existe em você uma marca, uma unção, um chamado que ainda não foi completamente despertado e que o inimigo percebeu isso antes mesmo que você percebesse. Ele viu o que há em você. Ele sentiu o potencial que dorme dentro da sua vida. E desde que ele percebeu, ele tem trabalhado dia e noite para te impedir, para te paralisar, para te fazer acreditar que você não é suficiente, que suas orações não chegam até mim, que suas dívidas são maiores do que a minha capacidade de prover, que seu sofrimento é permanente. Mas eu vim aqui hoje para desmentir tudo isso. Vim para olhar nos seus olhos, mesmo que seja através desta tela, e dizer: eu te vi, eu vi sua luta, eu vi suas lágrimas na madrugada, eu vi quando você abriu a geladeira e ela estava quase vazia e você fingiu para seus filhos que estava tudo bem. Eu vi quando você olhou para suas contas e sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Eu vi quando você orou e achou que eu não estava ouvindo. Eu estava, eu sempre estou. Este vídeo não é uma mensagem comum, é uma palavra de urgência, é um alerta divino, é um chamado pessoal para a sua vida. Cada palavra que você vai ouvir daqui para frente foi preparada especificamente para este momento da sua vida. Não para o vizinho, não para o amigo, para você. Então, não feche este vídeo, não pule nenhuma parte, porque cada capítulo tem uma chave, e essa chave abre uma porta específica na sua vida. Agora, antes de continuar, escreva nos comentários: eu fui tocado por Deus hoje, porque isso vai selar este momento na sua vida como um ponto de virada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Deixa eu te contar algo que vai mudar para sempre a forma como você se vê. Desde antes de você nascer, desde antes de sua mãe sequer saber que estava grávida de você, eu já tinha colocado algo dentro de você que o mundo inteiro ainda não foi capaz de apagar. E olha bem quanto tempo já se passou. Olha por tudo que você já passou. Por todas as vezes que tentaram te diminuir, por todas as vezes que a vida parecia maior do que você, por todas as portas que foram fechadas na sua cara, por todas as traições, por todos os fracassos, por todas as noites que você dormiu com o peso do mundo nos ombros. E ainda assim, você está aqui.
Ainda assim, você acordou hoje. Ainda assim, você abriu este vídeo. Isso não é acidente. Isso é propósito. Isso é a minha mão sobre a sua vida operando mesmo quando você não consegue sentir. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. A sua sobrevivência não é fruto da sorte. É fruto da minha graça ativa e presente na sua história. Mas o que foi que eu vi em você há 2 minutos? O que é esse algo estranho que me fez urgentemente trazer esta mensagem até você agora? Deixa eu ser direto, porque você merece a verdade. Eu vi uma chama que está quase apagando. Não porque você é fraco, não porque você errou demais, mas porque o peso que você tem carregado sozinho é grande demais para um ser humano suportar sem apoio. Você tem tentado resolver sozinho o que só pode ser resolvido com a minha intervenção. Você tem tentado entender com a sua mente o que só pode ser compreendido com o espírito. Você tem tentado sobreviver com as suas próprias forças, o que exige a minha força sobrenatural. E eu vi essa chama vacilando. Vi o vento do desespero tentando apagá-la. Vi a escuridão da dívida se aproximando. Vi a névoa da depressão rondando a sua mente. Vi o cansaço nos seus olhos. E eu disse, não, não hoje. Não esse filho, não essa filha, porque essa pessoa ainda tem um destino a cumprir. Essa pessoa ela ainda tem um legado a deixar. Essa pessoa ainda vai ver as minhas promessas se cumprirem na sua vida de uma forma tão clara, tão evidente, tão impossível de negar, que ela vai ter que parar e dizer, isso só pode ser Deus. Quero que você saiba que o que eu vi em você não é o que o mundo vê. O mundo vê alguém endividado. Eu vejo um administrador de bênçãos que ainda não recebeu o que é seu. O mundo vê alguém cansado. Eu vejo um guerreiro que sobreviveu a batalhas que deveriam tê-lo destruído. O mundo vê alguém sem perspectiva. Eu vejo alguém no limiar de uma virada sobrenatural. O mundo olha para a sua situação e diz que não tem saída. Eu olho para a sua situação e digo, ainda não chegou a hora da minha mão se mover, mas ela está prestes a se mover. Você precisa entender que os olhos de Deus enxergam diferente dos olhos humanos. Quando os homens olharam para Davi, viram um garoto fraco demais para enfrentar Golias. Quando eu olhei para Davi, vi o rei que ia derrubar gigantes. Quando os homens olharam para José, no fundo do poço, viram alguém descartado, abandonado, esquecido. Quando eu olhei para José, vi o homem que ia salvar nações. Quando os homens olharam para Jó coberto de chagas, sentado no chão com a vida destruída, viram alguém amaldiçoado. Quando eu olhei para Jó, vi alguém cuja restauração seria tão grande que a segunda metade da sua vida seria o dobro da primeira. E agora eu olho para você. E o que eu vejo não te deixaria dormir de ansiedade se você pudesse enxergar o que eu enxergo, porque o que eu vejo em você é grandioso demais para o tamanho que você se enxerga hoje. Eu vejo vitória onde você só consegue ver derrota. Eu vejo abundância onde você só consegue ver escassez. Eu vejo cura onde você só consegue ver ferida. E é exatamente por isso que eu vim até você hoje com urgência. Porque o tempo de você viver abaixo do que eu preparei para a sua vida acabou. A hora é agora. O despertar é hoje. Mas para que esse despertar aconteça, você precisa primeiro entender uma coisa fundamental. A razão pela qual você ainda não recebeu o que eu preparei para você não é porque eu me esqueci de você. Não é porque suas orações são fracas. Não é porque você errou demais para merecer minha graça. A razão é mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que isso. Existe um bloqueio na sua vida. Existe uma barreira entre você e as bênçãos que eu separei com o seu nome. E ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar cada uma dessas barreiras. Vou te mostrar o que está impedindo o fluxo das minhas provisões na sua vida. E mais do que isso, vou te dar a chave para destruir cada barreira dessas, uma por uma.
Então, se você está pronto para começar essa jornada de transformação, se você está disposto a ouvir o que eu tenho a te dizer sem fechar o coração, se você está determinado a que este seja o dia em que tudo começa a mudar na sua vida, então continue assistindo, porque o melhor ainda está por vir. E eu garanto, quando este vídeo terminar, você não vai ser mais a mesma pessoa que começou a assistir. Escreva nos comentários: Deus viu algo em mim e eu creio na minha virada. Meu amado filho, minha amada filha, nos últimos dias, semanas ou meses, algo tem acontecido na sua vida que você não consegue explicar completamente. Talvez seja uma sequência de problemas que parece não ter fim. Talvez seja aquela sensação persistente de que está faltando algo, de que você está perdendo algo importante, de que o tempo está passando e a sua vida não está avançando da forma que deveria. Talvez sejam sonhos inquietantes. Talvez seja aquela angústia que aparece de repente, sem motivo aparente, como uma nuvem escura que cobre o sol da sua paz. Talvez seja a sensação de que você está sendo observado, de que existe algo no ambiente da sua vida que não está certo. Deixa eu te contar. Esses sinais não são aleatórios. Esses sinais são avisos. São alertas que eu coloco na vida dos meus filhos quando existe algo urgente que precisa ser tratado. Assim como um médico coloca monitores no corpo de um paciente para identificar sinais vitais e alertar quando algo está errado, eu coloco sinais na vida dos meus filhos para chamar a atenção deles para questões que, se ignoradas, podem trazer consequências sérias. E o sinal mais comum que eu tenho visto na vida de pessoas como você, nesta temporada, é o sinal da estagnação. A sensação de que você está rodando em círculos, de que você trabalha, se esforça, ora, jejua, dá o seu dízimo, tenta fazer tudo certo e mesmo assim parece que existe uma força invisível que te impede de avançar. Você chega perto de uma conquista e ela escapa. Você começa a ver uma luz no fim do túnel e de repente o túnel fica mais longo. Você tenta se levantar e algo te derruba de volta. Isso não é coincidência. Isso é uma batalha espiritual real, concreta, que está acontecendo na dimensão invisível e que tem reflexo direto na sua vida natural. Mas existe outro sinal que eu preciso falar com você, e este é ainda mais urgente: o sinal do isolamento. Perceba que nos últimos tempos você tem se sentido cada vez mais sozinho. Não necessariamente sozinho de pessoas ao redor, mas sozinho por dentro. Com aquela sensação de que ninguém entende o que você está passando, de que não adianta falar porque as pessoas vão te julgar, ou não vão acreditar, ou vão dar conselhos que não ajudam. E então você vai guardando tudo por dentro. As preocupações, os medos, as dores, as decepções, a vergonha das dívidas, o peso das responsabilidades que parecem impossíveis de cumprir. E vai ficando sozinho com tudo isso, dia após dia, noite após noite. Meu filho, minha filha, isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele sabe que um guerreiro isolado é um guerreiro vulnerável. Ele sabe que quando você se fecha, quando você para de clamar, quando você deixa de comungar com a minha presença por pura exaustão ou vergonha, ele ganha espaço. E ele usa esse espaço para encher sua mente de mentiras. A mentira de que você está amaldiçoado. A mentira de que Deus se esqueceu de você. A mentira de que sua situação não tem solução. A mentira de que você já errou demais para ser restaurado. Mas eu vim hoje quebrar cada uma dessas mentiras sobre a sua vida. E o primeiro passo para isso é você reconhecer o sinal. Reconhecer que existe algo acontecendo na dimensão espiritual que precisa da sua atenção agora, não amanhã, não depois que as coisas melhorarem, agora, porque as coisas só vão melhorar depois que você agir agora. Há um terceiro sinal que quero mencionar, porque ele é extremamente específico e muito comum entre as pessoas que estão assistindo a este vídeo neste momento.
o sinal das portas que se fecham. Você tentou uma oportunidade de emprego e não deu certo. Tentou um negócio e não engrenou. Tentou uma renegociação de dívida e a instituição não aceitou. Tentou pedir ajuda a alguém e a pessoa te decepcionou. Porta após porta que você bateu, fechou na sua cara. E cada porta fechada foi uma pedrada na sua fé, uma abalada a mais na sua confiança, um passo a mais no caminho da desistência. Mas deixa eu te dizer o que eu vejo quando uma porta fecha na vida de um dos meus filhos. Eu vejo a minha mão direcionando, porque nem toda porta fechada é o inimigo te bloqueando. Às vezes, sou eu fechando o que não é para você, redirecionando os seus passos para o caminho que leva à bênção que eu realmente preparei. Às vezes, aquele emprego que você não conseguiu teria te destruído. Aquele negócio que não deu certo teria te prejudicado. Aquela pessoa que te decepcionou era um instrumento do inimigo para te desviar do seu destino. Então não interprete cada porta fechada como rejeição minha. Interprete como redirecionamento divino. E confie que a porta que eu abrir para você, nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma força do inferno vai conseguir fechar. Porque quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu determino que é a hora, as portas não apenas se abrem, elas se escancarram de tal forma que você nem vai precisar forçar a entrada. O sinal estranho que você sentiu recentemente era a minha voz te chamando para este momento. Era eu preparando o seu coração para receber o que eu tenho a te dizer. E agora que você está aqui, agora que você está ouvindo, agora que o seu coração está aberto, eu posso começar a trabalhar de um jeito que vai te surpreender. Escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais de Deus na minha vida e confio na sua direção. Meu querido filho, minha querida filha, você pode estar se perguntando, por que agora? Por que não antes, quando eu estava no auge do desespero? Por que não há 6 meses, quando eu quase desisti de tudo? Por que não há 1 ano, quando a situação começou a piorar? Por que agora, precisamente agora, neste momento da minha vida? E a resposta para essa pergunta é uma das verdades mais poderosas que você vai ouvir neste vídeo. Porque agora é o momento certo. Não porque antes era cedo demais ou tarde demais, mas porque o processo que eu conduzi na sua vida durante todo esse tempo de espera, de luta, de dor e de lágrimas, foi necessário para te preparar para receber o que vem a seguir. E o que vem a seguir é tão grande, tão transformador, tão além do que você consegue imaginar agora, que se eu tivesse te dado antes, você não teria tido capacidade de segurar. Deixa eu te explicar com uma imagem concreta. Quando um agricultor planta uma semente, ele não vai ao campo no dia seguinte para colher. Ele sabe que existe um processo. Ele sabe que a semente precisa ser enterrada. E olha que interessante, ser enterrada, ficar no escuro, ficar coberta de terra, pode parecer morte para quem não entende o processo. Mas o agricultor sabe que aquela semente enterrada no escuro está se transformando, está criando raízes, está se preparando para germinar. E quando ela germina, quando ela brota, quando ela cresce e dá fruto, a colheita é proporcional ao tempo que ela ficou sendo preparada. Você foi essa semente. O período de dificuldade que você atravessou não foi abandono, foi preparo. As raízes da fé que você desenvolveu nas noites de choro e nas madrugadas de oração foram mais profundas do que você imagina. E agora que as raízes estão firmes, agora que o solo foi preparado, agora que a estação mudou, é hora de brotar, é hora de emergir da terra. É hora de crescer na direção da luz. Mas existe também outro motivo pelo qual eu escolhi falar com você neste exato momento. E este motivo é mais urgente. Porque existe uma janela de oportunidade espiritual aberta sobre a sua vida, agora que não vai ficar aberta para sempre. Existe uma temporada de graça e favor que está sobre você neste momento. E se você não agir, se você não responder ao chamado, se você deixar esse momento passar por indiferença, distração ou medo,
Essa janela vai se fechar. Não porque eu vou te punir, mas porque as estações mudam, as temporadas se alternam e existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Eu escolhi falar com você agora porque você está num ponto de decisão. Você está numa encruzilhada da sua vida onde dois caminhos se apresentam diante de você. Um caminho continua na mesma direção que você tem ido. O caminho da sobrevivência dia a dia, do aperto financeiro que nunca termina, do estresse constante, do medo crônico, da fé que oscila entre a crença e a dúvida. O outro caminho é o caminho que eu estou te convidando a tomar hoje. O caminho da rendição total, da confiança absoluta, da obediência radical ao que eu te mostrar, do abandono dos medos que tem te paralisado. E para tomar esse segundo caminho, você precisa de coragem. Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem tem medo e age mesmo assim. A coragem de quem olha para a montanha de dívidas e mesmo tremendo na base diz, Deus é maior. A coragem de quem olha para a situação impossível e com voz firme declara, o impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a coragem que eu estou convocando em você neste momento. E eu preciso que você saiba, você não foi escolhido aleatoriamente. De todas as pessoas que poderiam estar assistindo este vídeo neste momento, você está aqui. E isso não é coincidência. Eu te escolhi, eu te dirigi até aqui. E agora que você está aqui, eu tenho uma palavra específica, um direcionamento preciso, uma promessa personalizada para depositar na sua vida. E cada um dos capítulos que se seguem vão te revelar uma parte dessa palavra, um aspecto dessa promessa, uma dimensão do plano que eu tenho para você. Então respira, relaxa os ombros, deixa o peso que você tem carregado cair por um momento e abre o seu coração para receber. Porque eu não vim para te condenar, não vim para te cobrar, não vim para te apontar erros, vim para te restaurar, vim para te reerguer, vim para te dar esperança real, concreta e sustentável para a sua vida. E essa esperança começa agora. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário que você saiba. Você tem um inimigo. E esse inimigo não é o seu chefe que te demitiu, não é o parente que te traiu, não é o banco que te cobra juros absurdos, não é o vizinho que te maltrata. Esses são apenas instrumentos que ele usa. O seu inimigo real, o adversário que opera contra a sua vida, é espiritual, é real, é inteligente, é implacável. E ele te conhece melhor do que você imagina. O diabo estudou a sua história. Ele observou os seus pontos frágeis. Ele identificou as feridas que nunca cicatrizaram completamente. Ele mapeou os medos que te paralisam. Ele conhece os gatilhos que fazem você duvidar de mim. E ele usa esse conhecimento de forma estratégica, cirúrgica e persistente para montar armadilhas específicas para a sua vida. Não armadilhas genéricas, armadilhas desenhadas especialmente para você. E o que foi que ele viu em você que o colocou em alerta máximo? Ele viu o que eu vi, o potencial, a unção, o chamado, o destino grandioso que eu preparei para a sua vida. E diferente de mim, que vê esse potencial e fica com o coração cheio de amor e expectativa pelo seu florescimento, o inimigo vê esse potencial e fica com raiva, fica com medo, porque ele sabe que quando você caminhar no pleno cumprimento do que eu preparei para você, você vai ser uma ameaça ao reino das trevas. Você vai ser luz num mundo escuro. Você vai ser testemunho vivo do poder de Deus. E isso ele não pode tolerar. Por isso ele tem trabalhado contra você tão intensamente. Por isso, cada vez que você tenta se levantar, ele empurra você de volta. Por isso, cada vez que você começa a ter uma esperança, ele manda uma notícia ruim para apagar essa esperança. Por isso, cada vez que você abre a Bíblia,
Ele coloca um pensamento de dúvida na sua mente. Por isso, cada vez que você começa a orar com mais fé, ele aumenta a pressão nas circunstâncias ao seu redor para te fazer desistir. Mas aqui está o que o inimigo não te conta, o que ele não quer que você saiba. O segredo que muda tudo, ele já foi derrotado. A batalha que ele trava contra você não é uma batalha em que ele tem poder real de vencer. É uma batalha que ele já perdeu no Calvário, mas que ele continua travando na esperança de que você não descubra isso. Ele é como um general que recebeu a notícia da derrota, mas continua mandando seus soldados para o campo de batalha, fingindo que ainda pode ganhar. Ele opera no medo, ele opera na mentira, ele opera na ilusão de poder. Mas quando você se levanta na autoridade que eu te dei, quando você declara a minha palavra com fé, quando você resiste firme na fé, ele foge. Não recua timidamente, foge. Porque ele não pode ficar diante da autoridade do nome de Jesus na boca de um filho de Deus que crê no que declara. Mas aqui está onde eu preciso ser muito honesto com você sobre algo específico que o inimigo está fazendo agora na sua vida financeira. Porque não é acidente que a maior parte das batalhas que você tem enfrentado tem sido nessa área. Não é acidente que é exatamente nas suas finanças que a pressão tem sido mais intensa, a dor mais constante, o desespero mais recorrente. O inimigo sabe que quando uma família está em crise financeira, o estresse destrói relacionamentos, a pressão abala a fé, a vergonha isola, o medo paralisa. Ele usa as finanças como porta de entrada para outras áreas da sua vida. E eu preciso que você entenda que a batalha espiritual na sua vida financeira é real e precisa ser tratada como tal. Não apenas como um problema de gestão, não apenas como uma questão de educação financeira, embora isso também seja importante, mas como uma batalha que tem dimensão espiritual e que exige resposta espiritual. Exige oração, exige fé declarada, exige obediência às minhas instruções, exige que você se levante e tome autoridade sobre as forças que têm operado contra a sua prosperidade. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é alimentar a sua mente e o seu espírito com a verdade. Porque o inimigo opera com mentiras, e a única arma eficaz contra a mentira é a verdade. A verdade de que eu sou o seu provedor. A verdade de que eu tenho um plano de prosperidade para você. A verdade de que a sua situação atual não é o seu destino final. A verdade de que existe um caminho de saída e esse caminho começa com a decisão de confiar em mim acima de tudo o que você vê, sente e experimenta. Escreva nos comentários. Eu rejeito as obras do inimigo na minha vida e declaro vitória em Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, vamos falar sobre algo que dói. Vamos falar sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre contas atrasadas, sobre o nome sujo, sobre o cartão bloqueado, sobre a prestação que venceu e você não tinha como pagar, sobre o empréstimo que você fez para pagar outro empréstimo, sobre a sensação de que você trabalha e no final do mês o dinheiro some como se nunca tivesse existido. Eu vejo, eu sei, eu entendo a dor disso de uma forma que nenhum ser humano consegue entender completamente. E eu não vim aqui para te dar uma lição de moral sobre o que você deveria ter feito diferente. Vim para te mostrar o que está acontecendo de verdade por trás dessa situação e o que vamos fazer juntos para mudar. A primeira coisa que preciso te dizer é que a sua crise financeira não é resultado apenas de má gestão ou de azar. Existe uma componente espiritual muito real que tem operado na sua vida financeira e ela precisa ser identificada e destruída. Existe o espírito da dívida. Um padrão espiritual que se instala na vida de uma família e que vai sendo passado de geração em geração, como uma herança maldita que ninguém pediu, mas todo mundo recebe.
Você já parou para pensar que seu pai também tinha dificuldades financeiras? Que sua mãe também vivia no aperto? Que seus avós também lutavam com dinheiro? Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E padrões espirituais que se repetem por gerações precisam ser quebrados espiritualmente antes de serem resolvidos naturalmente. E a forma de quebrar esse padrão começa com uma declaração de fé. Começa com você dizendo em voz alta, com autoridade: no nome de Jesus, eu quebre todo o padrão de pobreza e escassez que foi herdado na minha família. Eu decreto que sou livre de toda maldição financeira. Eu decreto que a abundância que Deus preparou para mim flui livremente na minha vida a partir de hoje. Isso não é magia, é exercício de autoridade espiritual. É você usando a autoridade que eu te dei para mudar a atmosfera sobre a sua vida. Mas existe também uma questão muito prática que preciso abordar, porque fé sem ação não completa o processo. Eu trabalho no natural através de você. Eu não vou fazer dinheiro aparecer do nada na sua conta sem que haja uma cooperação da sua parte. Eu abro portas, crio oportunidades, dirijo circunstâncias, movo corações, restauro relacionamentos. Mas você precisa caminhar pelas portas que eu abro. Você precisa enxergar as oportunidades que eu crio. Você precisa agir nas direções que eu aponto. E uma das maiores armadilhas que o inimigo coloca na vida de quem está em crise financeira é a paralisação. O medo de agir por medo de errar mais. A vergonha que impede de buscar ajuda. A desorientação que faz com que você não saiba nem por onde começar. E enquanto você está paralisado, as dívidas crescem, os juros aumentam, a pressão aumenta e o ciclo se perpetua. Mas eu tenho boas notícias para você hoje. Eu tenho um plano específico, prático e possível para a sua vida financeira. Um plano que começa com passos pequenos, mas que leva a resultados grandes. Um plano que combina a dimensão espiritual, a oração, a fé, a declaração, a obediência aos princípios bíblicos de finanças com a dimensão prática, o planejamento, a organização, a educação financeira, a tomada de decisões sábias. E este plano não exige que você seja rico para começar. Não exige que você tenha diploma de administração. Não exige que você resolva tudo de uma vez. Exige apenas que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo é a decisão. A decisão de que a partir de hoje você vai tratar as suas finanças de forma diferente. A decisão de que você não vai mais aceitar a escassez como destino. A decisão de que você vai buscar o conhecimento e as ferramentas que precisa para mudar sua realidade financeira. A decisão de que você vai orar sobre as suas finanças com a mesma seriedade que ora sobre a sua saúde, sobre seus relacionamentos, sobre o futuro dos seus filhos. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Eu quero que você saiba que não existe situação financeira tão destruída que a minha graça não possa restaurar. Pense em José. Foi vendido como escravo, passou anos na prisão sem culpa, perdeu tudo que tinha. E depois de todo esse processo, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo que ele tinha perdido foi restaurado, multiplicado. E mais do que isso, o mesmo José que os irmãos quiseram destruir se tornou o instrumento que Deus usou para salvar toda a família. O que foi usado para te destruir, eu vou usar para te promover. Pense em Jó. Em um único dia ele perdeu os filhos, os bens, a saúde, ficou com nada. E no final, a Bíblia diz que eu restaurei o dobro de tudo que ele tinha perdido.
o dobro, não o igual, o dobro. Isso é o que eu faço com os meus filhos, que permanecem fiéis na tempestade. No final, a restauração é maior do que a perda. E isso não é só para os personagens bíblicos, isso é para você, hoje, agora, nesta geração, nas suas circunstâncias específicas, com as suas dívidas específicas, com a sua história específica. Eu não mudei, meu caráter é o mesmo, meu poder é o mesmo. E o amor que eu tenho por você é tão grande quanto o amor que eu tive por José, por Jó, por todos os meus filhos ao longo da história. Escreva nos comentários: Deus tem um plano de prosperidade para a minha vida e eu confio nele. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso ir a um lugar mais fundo, mais íntimo, mais delicado, porque existe algo que ninguém vê, algo que você talvez nunca tenha falado para ninguém, algo que você guarda num compartimento fechado do seu coração. E é exatamente esse algo que tem funcionado como uma tampa, impedindo que as bênçãos que eu derramei sobre a sua vida possam ser recebidas por você. É uma ferida emocional e espiritual que não cicatrizou. E essa ferida tem um nome. Pode ser mágoa, pode ser amargura, pode ser falta de perdão, pode ser vergonha, pode ser rejeição, pode ser decepção com Deus. Aquele momento em que você pediu algo com todo o coração, com toda a fé que tinha, e não recebeu o que esperava. E esse momento deixou uma cicatriz. Uma cicatriz que, por fora, você cobriu com uma aparência de fé, com um aleluia no domingo, com um sorriso na célula. Mas por dentro, aquela ferida continua aberta, continua sangrando, continua contaminando. Deixa eu ser específico, porque palavras genéricas não servem para feridas específicas. Existe na vida de muita gente que está assistindo a este vídeo uma mágoa profunda com alguma figura de autoridade. Pode ser o pai que abandonou, a mãe que criticava mais do que encorajava, o pastor que decepcionou, o cônjuge que traiu, o sócio que roubou, o amigo que desapareceu na hora mais difícil. E essa mágoa com uma figura de autoridade cria, no nível espiritual, uma barreira entre você e mim. Porque quando você foi ferido por alguém que deveria te proteger, parte do seu coração começou a questionar se eu também ia te decepcionar, se eu também ia te abandonar, se eu também ia te trair. E esse questionamento, mesmo que nunca verbalizado, mesmo que profundamente enterrado, cria uma resistência inconsciente à minha presença, à minha voz, à minha provisão. É como se o seu coração criasse um mecanismo de defesa que diz: não posso confiar completamente, porque quando confiei completamente, fui ferido. E então você passa a ter uma fé que vai até certo ponto e depois para. Uma fé que crê nos milagres dos outros, mas duvida do milagre para você. Uma fé que lê a Bíblia e acredita que funciona, mas no fundo se pergunta se funciona para você especificamente. Meu filho, minha filha, eu entendo essa ferida, não a condeno, não te cobro por ela. Mas preciso que você entenda que enquanto ela estiver aberta, enquanto a amargura estiver viva, enquanto o perdão não tiver sido completamente dado, haverá um bloqueio no fluxo das minhas bênçãos na sua vida. Não porque eu te puno por não perdoar, mas porque a amargura fecha o coração e coração fechado não consegue receber. É como tentar encher um copo virado para baixo, por mais que eu despeje, não entra. E a cura para essa ferida não é o tempo. O tempo sozinho não cura a ferida espiritual. A cura é o perdão. Um perdão que não minimiza o que foi feito, que não diz que estava certo o que aconteceu, que não finge que a dor não existe, mas um perdão que deliberadamente, conscientemente, voluntariamente coloca a situação nas minhas mãos e diz: Deus, eu libero essa pessoa. Eu renuncio à mágoa. Eu renuncio à amargura. Eu escolho perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque eu preciso ser livre.
Esse é o perdão que cura. Esse é o perdão que abre portas. Esse é o perdão que quebra o bloqueio e permite que as bênçãos que eu separei para você comecem a fluir. E eu sei que parece difícil. Eu sei que vai contra tudo que você sente. Mas eu não te peço que sinta o perdão antes de dar o perdão. Te peço que dê o perdão pela decisão, e os sentimentos vão se alinhar com o tempo. Existe ainda outro tipo de ferida que quero abordar. A ferida da autocondenação. A ferida que vem do peso dos próprios erros, das decisões ruins que você tomou, das vezes que você sabe que agiu errado, que pecou, que falhou, e que carrega isso como uma pedra no pescoço. E essa pedra pesa. Pesa na oração, que fica sem confiança. Pesa na fé, que fica fraca. Pesa no relacionamento comigo, que fica distante porque você se sente indigno de se aproximar. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a clareza. Minha graça é maior do que seus erros. Todos eles. Não existe nada que você tenha feito, nenhum pecado que você tenha cometido, nenhuma decisão ruim que você tenha tomado que seja grande demais para o poder do sangue de Jesus. O perdão que eu ofereço não tem limite, não tem condicional, não tem validade. É um perdão completo, total, eterno, que quando você recebe, apaga o registro dos seus pecados como se eles nunca tivessem acontecido. Então hoje, agora, neste momento, eu te convido a fazer algo. Abra a mão, aquela mão fechada que está segurando a ferida, a mágoa, a culpa, a vergonha. Abra a mão e coloca tudo isso diante de mim. Diz em voz alta: Deus, eu te entrego esta dor. Eu te entrego esta mágoa. Eu te entrego esta culpa. Eu escolho perdoar. Eu escolho receber o teu perdão. E eu declaro que a partir de hoje não vou mais carregar o peso do passado. Quando você fizer isso, algo vai mudar na atmosfera da sua vida. Algo vai se soltar, algo vai se abrir, e você vai começar a sentir uma leveza, uma paz, uma liberdade que você não experimentava há muito tempo. Essa é a minha graça operando. Essa é a cura que eu prometo para os que vêm a mim com o coração aberto. Escreva nos comentários: eu me liberto de toda mágoa e amargura e recebo a cura de Deus no meu coração. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento que eu esperava desde o início deste vídeo. O momento de te revelar o que eu tenho reservado para você, porque tudo que falei até aqui foi preparação, foi limpeza, foi destravamento, foi remoção de obstáculos. Mas agora eu quero falar sobre o que vem depois de tudo isso. Quero falar sobre o plano. Você precisa entender que eu não improviso. Eu não reajo. Eu não fico surpreso com as circunstâncias da sua vida. Antes de você ter qualquer problema, eu já tinha a solução. Antes de você ter qualquer necessidade, eu já tinha a provisão. Antes de qualquer porta se fechar na sua vida, eu já tinha outra porta, melhor, mais adequada para o seu destino, preparada para se abrir. Isso é quem eu sou. Sou o Deus que age com antecedência, que trabalha nos bastidores da sua história muito antes que os eventos se tornem visíveis para você. O plano que tenho para você envolve 5 dimensões que quero revelar agora. A primeira dimensão é a da identidade restaurada. O plano começa com você entendendo quem você é de verdade. Não quem o mundo diz que você é, não quem os seus erros do passado dizem que você é, não quem as suas dívidas dizem que você é, mas quem eu digo que você é. E eu digo que você é meu filho, minha filha, herdeiro do meu reino, portador da minha unção, chamado para o propósito, destinado para a grandeza. Isso não é autoajuda, isso é revelação bíblica. Você é filho do Deus vivo, e filho de rei não vive como mendigo. Filho de Deus não aceita as migalhas que o mundo oferece quando tem acesso à mesa farta que eu preparei. A segunda dimensão é a da provisão sobrenatural. Meu plano para a sua vida financeira não é que você sobreviva, é que você prospere.
Não estou falando de uma prosperidade que te faz esquecer de mim, que te enche de soberba, que te afasta dos necessitados. Estou falando de uma prosperidade que te capacita a cumprir o seu chamado, que te dá recursos para ajudar a família, que te permite ser bênção na vida de outras pessoas, que te livra do peso da dívida e te coloca numa posição de dignidade e liberdade. Essa é a prosperidade que eu planejei para você, e ela está a caminho. Mas você precisa preparar o terreno para recebê-la. Precisa plantar na fé, regar com obediência e esperar com paciência a colheita. A terceira dimensão é a da restauração de relacionamentos. Eu sei que algumas das relações mais importantes da sua vida foram danificadas pela pressão financeira, pelo estresse, pelas decepções, casamentos que estão frios, amizades que se perderam, filhos que se afastaram, pais com quem a relação ficou difícil. Parte do plano que tenho para você inclui a restauração dessas relações, porque você não foi criado para viver isolado. Você foi criado para comunidade, para amor, para pertencimento. E quando as relações são restauradas, quando o amor volta a fluir, quando a reconciliação acontece, isso cria uma atmosfera de bênção na sua vida que afeta todas as outras áreas. A quarta dimensão é a da saúde integral. Eu sei que o estresse tem cobrado um preço do seu corpo, que as noites mal dormidas deixaram marcas, que a ansiedade tem sido uma companheira indesejada, que talvez dores físicas também tenham aparecido como resultado de todo esse peso emocional e espiritual. Parte do meu plano para você é restauração da saúde, física, emocional e mental. Porque eu te criei para viver com vitalidade, com energia, com alegria. E não é minha vontade que você continue vivendo sob o peso do adoecimento que a pressão causou. A quinta dimensão é a do propósito ativado. Você tem um chamado que ainda não foi completamente cumprido. Tem dons que ainda não foram completamente desenvolvidos. Tem uma missão que é única, que ninguém no mundo inteiro pode cumprir da mesma forma que você. E parte do que eu farei nos próximos dias e meses na sua vida será acender esse propósito. Será trazer clareza sobre o que você deve fazer, em que direção deve caminhar, quais portas deve atravessar. E quando o propósito está alinhado, quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, a provisão flui de forma natural, porque você está operando no design para o qual foi criado. Esse plano não é um sonho distante. Ele começa hoje. Começa com as decisões que você vai tomar a partir deste momento. Começa com a forma como você vai sair deste vídeo diferente de como entrou. Começa com a determinação de não mais aceitar o que tem sido e passar a perseguir o que pode ser. E eu estarei com você em cada passo. Não como um Deus distante observando de longe, como um Pai presente, ativo, intervindo, abrindo portas, movendo montanhas, fazendo o impossível possível. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você respire fundo antes de continuar lendo. Quero que você coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo e entenda que cada batida desse coração é uma prova de que eu estou sustentando a sua vida. Cada respiração que você dá é um ato da minha graça ativa sobre você. Você não chegou até aqui por acaso, você não sobreviveu a tudo que passou por sorte. Foi a minha mão, sempre foi a minha mão. E agora, neste momento, neste capítulo, quero fazer algo que é ao mesmo tempo simples e profundamente poderoso. Quero fazer promessas a você. Não as promessas vagas e genéricas que as pessoas fazem umas para as outras e que o tempo apaga. Quero fazer promessas que têm o peso da eternidade por trás delas. Promessas que não dependem das circunstâncias para se cumprirem. Promessas que não têm data de validade. Promessas que são tão certas quanto o sol que nasce toda manhã. Tão inabaláveis quanto as fundações da terra. Tão eternas quanto o meu próprio nome. Eu sei que você já foi decepcionado por promessas antes. Sei que alguém
Talvez alguém muito importante para você. Um dia te prometeu algo e não cumpriu. E essa decepção deixou uma marca. Fez com que uma parte do seu coração ficasse na defensiva sempre que alguém diz, eu prometo. E entendo isso. Não te culpo por isso. Mas preciso que você entenda que eu não sou como os homens. Minha palavra não volta para mim vazia. O que eu prometo, eu cumpro. Sempre. Sem exceção, sem atraso no tempo certo, sem falha na hora exata. Então, abre o coração, abre bem e recebe cada uma dessas promessas como se fosse uma carta escrita especialmente para você. Porque é exatamente isso que é. A primeira promessa: eu nunca vou te abandonar, nem mesmo nos momentos em que você se sentir mais sozinho do mundo. Eu sei que você já viveu momentos em que o silêncio era tão pesado que parecia uma ausência. Momentos em que você orava e o céu parecia fechado. Momentos em que você clamava e não sentia resposta. Momentos em que a escuridão era tão densa que você duvidou se eu existia, se eu me importava, se eu ainda estava com você. E nesses momentos, a tentação de desistir era real. A tentação de concluir que eu tinha te esquecido era compreensível. Mas meu filho, minha filha, eu nunca me afastei, nem por um segundo, nem em nenhum daqueles momentos. A minha presença não é condicionada aos seus sentimentos. Quando você não me sentia, eu estava ali. Quando você achava que eu estava longe, eu estava mais perto do que sua própria respiração. Quando as lágrimas escorriam pelo seu rosto na madrugada e você pensava que ninguém via, eu estava lá, contando cada lágrima, guardando cada uma delas como algo precioso. Porque suas lágrimas são preciosas para mim. Cada uma delas conta a história de uma batalha que você travou, de uma dor que você suportou, de uma fé que você escolheu manter, mesmo quando custou caro. E esta é a minha promessa. Eu nunca vou embora. Nos dias de sol e nos dias de tempestade, nos dias de vitória e nos dias de derrota, nos dias em que você está cheio de fé e nos dias em que a fé está no nível mais baixo da sua história, eu estou aqui, permanentemente, irrevogavelmente, para sempre. Nada pode me separar de você, nem a sua falha, nem o seu passado, nem a sua dívida, nem a sua dúvida, nem a sua fraqueza, nada. A segunda promessa: eu vou suprir cada necessidade da sua vida, não como eu posso, mas como a grandeza da minha glória permite. Deixa eu te dizer algo sobre a minha capacidade de provisão, que vai mudar completamente a forma como você ora e como você espera. Quando eu digo que vou suprir suas necessidades, não estou falando como um pai humano que tem boa vontade, mas recursos limitados. Não estou falando como um amigo generoso que quer ajudar, mas tem suas próprias contas para pagar. Estou falando como o Criador do universo, como aquele que falou e as estrelas apareceram, como aquele que soprou e a vida surgiu, como aquele que tem o ouro e a prata das montanhas, o gado de 1000 colinas, os recursos de toda a criação à sua disposição absoluta. Quando eu digo que vou suprir todas as suas necessidades segundo as riquezas da minha glória, isso significa que a medida da provisão não é a sua conta bancária atual. Não é a sua situação presente, não é o que você consegue enxergar como possível. A medida da minha provisão é a minha glória. E a minha glória não tem limite, não tem fundo, não tem borda, é infinita. Isso significa que a conta que parece impossível de pagar, eu tenho a provisão para ela. O alimento que parece impossível de colocar na mesa, eu tenho a provisão para ele. O sonho que parece grande demais para a sua realidade atual, eu tenho a provisão para ele também. Não existe necessidade na sua vida que seja grande demais para a minha capacidade de suprir. Nenhuma, nem a maior dívida, nem a situação mais complicada, nem o problema mais enraizado. Eu tenho a provisão e ela está a caminho.
A terceira promessa: eu vou transformar cada fragmento de dor da sua história em combustível para o seu propósito. Eu sei que você tem se perguntado, por quê? Por que tanto? Por que comigo? Por que essa dor toda? Essa é uma pergunta honesta, e eu não vou te dar uma resposta superficial. A realidade é que nem sempre vou te explicar o porquê de cada dor no momento em que ela acontece. Mas vou te garantir uma coisa: nada do que você viveu foi desperdício. Nada foi acidente. Nada foi fora do meu conhecimento. Cada lágrima que você chorou foi registrada. Cada noite de angústia que você atravessou foi acompanhada. Cada momento de dor que você suportou foi sentido por mim de uma forma que vai além do que você pode compreender. Porque quando um de meus filhos sofre, há algo em mim que se comove com aquela dor. Não fico indiferente, não observo de longe com frieza. Me movo, me compadece e então ajo. E a forma como ajo é transformando aquela dor em algo maior do que ela mesma. O José, que foi vendido pelos irmãos, virou o salvador de nações. A Maria, que perdeu o filho na cruz, virou a mãe do salvador da humanidade. O Paulo, que foi preso, açoitado e naufragou, virou o maior evangelista da história da igreja. A dor não foi o fim da história deles, foi o meio pelo qual a história maior foi contada. E a sua dor não é o fim da sua história. É a matéria-prima da versão mais poderosa de você que está prestes a emergir. Haverá um dia, e esse dia está mais próximo do que você imagina, em que você vai sentar diante de alguém que está passando pela mesma dor que você passou, e você vai poder dizer com autoridade: eu estive onde você está, e eu sei que há saída, porque Deus me tirou de lá. E essa palavra que você vai falar da experiência real vai salvar aquela pessoa de uma forma que nenhum discurso teórico jamais poderia. A sua dor vai virar a cura de alguém. A quarta promessa: eu vou restaurar com juros tudo que o inimigo tomou de você. A Bíblia diz que quando o ladrão é descoberto, ele deve restituir 7 vezes o que roubou. E o inimigo foi descoberto. Ele foi exposto neste vídeo. E agora a restituição começa. Mas quero ser muito específico sobre o que restauração significa. Porque não é apenas sobre dinheiro. A alegria que foi roubada da sua vida pela pressão constante, ela vai ser restaurada. E vai ser uma alegria mais profunda, mais madura, mais enraizada do que a alegria que você tinha antes. Porque a alegria que passou pelo fogo é a alegria que sabe o que vale. A paz que foi roubada pelas noites de insônia e pelo peso das preocupações, ela vai ser restaurada e vai ser uma paz que não depende das circunstâncias para existir, porque ela aprendeu a existir mesmo em meio à tempestade. Os relacionamentos que foram danificados pelo estresse e pelas dificuldades, eles vão ser restaurados e vão ser relações mais profundas, mais honestas, mais autênticas do que eram antes. A saúde que foi minada pelo estresse crônico vai ser restaurada. O tempo que parece ter sido desperdiçado vai ser redimido, porque eu tenho a capacidade de fazer você colher em meses o que levaria anos para amadurecer. E as finanças também serão restauradas, não de uma forma milagrosa, que não exige nenhuma ação da sua parte, mas de uma forma que combina a minha intervenção sobrenatural com a sua cooperação inteligente. Eu vou abrir portas. Vou criar oportunidades, vou dirigir circunstâncias, vou mover corações, vou providenciar recursos, mas você precisa caminhar pelas portas que eu abro, precisa agir nas oportunidades que eu crio, precisa ter a sabedoria de administrar bem o que eu coloco nas suas mãos. A quinta promessa: eu tenho um futuro extraordinário preparado para você. E ele já tem o seu nome nele. Você precisa entender que o futuro que eu planejei para você não foi construído em cima da sua situação atual. Foi construído em cima do meu caráter eterno, da minha capacidade infinita e do amor incondicional que tenho por você.
Isso significa que sua situação atual não tem poder de cancelar o futuro que planejei. Suas dívidas não podem eliminar o destino que tracei. Seus erros não podem apagar o propósito que escrevi, porque o planejador do seu futuro sou eu, e eu não sou afetado pelas limitações humanas. O futuro que tenho para você inclui dignidade financeira. Não luxo vazio, mas a liberdade de não precisar se preocupar se vai ter o que colocar na mesa. Inclui relacionamentos cheios de amor. Não relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos saudáveis, baseados em respeito mútuo e amor genuíno. Inclui saúde para aproveitar a vida. Não ausência de todo desafio, mas vitalidade para enfrentar os desafios com disposição. Inclui propósito cumprido, a satisfação profunda de saber que você viveu para algo maior do que você mesmo, que deixou o mundo um pouco melhor por ter passado por ele. Esse futuro já tem o seu nome, já está preparado, já está esperando por você. E a distância entre onde você está agora e onde esse futuro começa a ser realidade presente na sua vida é exatamente proporcional à decisão que você vai tomar ao final deste vídeo. Guarda essas 5 promessas com você. Escreve num papel, cola na parede, fotografa e coloca como papel de parede do celular, para que toda vez que a dúvida vir, toda vez que o desespero tentar se instalar, toda vez que a voz do inimigo disser que não vai dar certo, você possa olhar para essas palavras e dizer com convicção: Deus prometeu e Deus não mente. A 6ª promessa, e esta é a mais pessoal de todas: eu te amo, incondicionalmente, permanentemente, completamente. Não existe nada que você possa fazer para aumentar o amor que tenho por você, porque ele já é total. Não existe nada que você possa fazer para diminuir o amor que tenho por você, porque ele não tem condição. Você não precisa se tornar uma versão melhor de si mesmo para merecer o meu amor. Você não precisa resolver todos os seus problemas para ser digno da minha atenção. Você não precisa ter tudo certo para ter acesso à minha graça. Você é amado agora, hoje, como está, com todas as falhas, todas as dívidas, todos os erros, todos os medos. E é esse amor que sustenta cada uma das promessas que fiz. Não é um amor de obrigação, é um amor de escolha. Eu te escolho, hoje, amanhã, para sempre. E nada no universo tem poder suficiente para mudar isso. Escreva nos comentários: eu recebo cada promessa de Deus sobre minha vida e declaro que Ele é fiel. Meu querido filho, minha querida filha, quero fazer algo contigo neste capítulo que vai exigir que você coopere comigo de forma ativa. Quero que você feche os olhos por alguns segundos, respira fundo e imagina a sua vida, não como ela é agora, com todo o peso, toda a pressão, toda a angústia, mas como ela pode ser, como ela vai ser quando o plano que tenho para você começar a se manifestar de forma concreta na sua realidade. Imagina acordar de manhã sem aquele nó no estômago que você acorda hoje. Aquele nó que vem da preocupação com as contas, com o que vai acontecer, com o futuro incerto. Imagina acordar com uma paz real no coração. Uma paz que não depende de nada ter sido resolvido ainda, mas que vem do profundo da certeza de que você não está sozinho nessa luta. Que tem um Pai eterno que está na frente de você, preparando o caminho, ao seu lado, sustentando você, e atrás de você, cobrindo as suas costas. Imagina chegar ao final de um dia sem sentir aquele esgotamento da alma que não tem a ver com o cansaço físico. Aquele esgotamento que vem de carregar um peso que não é para ser carregado sozinho. Imagina deitar à noite com a consciência tranquila, com a certeza de que fez o que estava ao seu alcance e que o resto está nas minhas mãos, que são mãos muito mais capazes
do que as suas. Esse não é um futuro distante. Esse futuro começa agora. Começa com a decisão que você vai tomar ainda neste vídeo. E nos dias que se seguirem a essa decisão, vou te mostrar o que você pode esperar que aconteça. A primeira mudança que você vai experimentar acontece no interior, e ela é a mais importante de todas. Antes de qualquer mudança externa aparecer, antes de qualquer conta ser paga, antes de qualquer porta se abrir, antes de qualquer situação concreta se transformar, haverá uma mudança no seu interior que vai ser o sinal mais claro de que o processo começou. Essa mudança é a paz. Uma paz diferente de tudo que você já sentiu antes. Uma paz que não faz sentido do ponto de vista natural, porque as circunstâncias ao seu redor ainda são as mesmas. As contas ainda estão lá. Os problemas ainda existem. Mas dentro de você, algo mudou. Uma quietude se instalou. Uma certeza se estabeleceu. Um peso foi tirado, e essa paz não vem de você ter encontrado a solução para todos os seus problemas. Vem de você ter colocado todos os seus problemas nas mãos de quem tem a solução. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E quando você experimenta essa paz pela primeira vez, essa paz que vai além do que sua mente consegue explicar, você vai entender de forma visceral, de uma forma que não tem como descrever em palavras, o que os versículos da Bíblia sobre paz sempre quiseram dizer. Junto com a paz vem a clareza, e a clareza é transformadora. Quando a névoa da ansiedade crônica começa a se dissipar, quando o ruído constante do medo diminui, quando a mente para de ficar girando em círculos nos mesmos pensamentos de preocupação, espaço se abre. E nesse espaço, a minha voz pode ser ouvida com uma nitidez que antes era impossível. Começa a ouvir direcionamentos que antes estavam abafados pelo barulho do desespero. Começa a perceber soluções que estavam na sua frente, mas que você não tinha capacidade de enxergar porque estava com os olhos fechados pelo medo. E essa clareza vai se manifestar de formas muito práticas. Você vai ter uma ideia que vai parecer nova, mas que na verdade foi plantada por mim há meses e finalmente vai germinar. Vai perceber uma oportunidade numa situação que antes você via apenas como problema. Vai ter um insight sobre a sua situação financeira que vai abrir uma perspectiva completamente diferente de como lidar com ela. Vai ouvir a minha voz te dizendo claramente: por aqui, esse é o próximo passo. A segunda mudança vai aparecer nas suas relações e vai te surpreender. Você já percebeu como a tensão financeira destrói o ambiente relacional? Como o estresse constante faz as pessoas ficarem mais irritadas, mais fechadas, mais difíceis de se relacionar? Como a vergonha das dificuldades cria um muro invisível entre você e as pessoas que você ama? Como o peso que você carrega sozinho te afasta, te isola, te faz preferir o silêncio à companhia? Quando a paz interior começa a se estabelecer, quando o peso começa a ser dividido com Deus, quando a vergonha começa a perder força, esse muro começa a baixar e as relações que estavam frias começam a se aquecer. O ambiente da sua casa começa a mudar. A atmosfera ao seu redor começa a ser diferente, porque as pessoas ao seu redor respondem ao que emana de você. Quando você emana paz, elas se sentem mais à vontade. Quando você emana esperança, elas se sentem encorajadas. Quando você emana amor genuíno, elas se abrem para corresponder. Nos próximos dias, você pode esperar uma conversa que vai acontecer com alguém importante para você, que vai abrir um canal de comunicação que estava fechado há muito tempo. Uma reconciliação que parecia impossível que vai se tornar possível. Uma proximidade com os seus filhos que vai se restabelecer. Uma intimidade no seu casamento que vai ser renovada. Um relacionamento com um familiar que vai ser restaurado. Não por mágica, mas porque quando você muda por dentro, o ambiente ao redor inevitavelmente responde. A terceira mudança será visível nas providências concretas e vai acontecer de formas que você não esperava.
Quero ser muito honesto com você sobre essa parte, porque não quero criar expectativas equivocadas que depois decepcionem. As providências concretas que vêm depois da decisão de confiar em mim raramente chegam da forma como você imagina que vão chegar. Raramente chegam pelo caminho que você planejou, raramente têm a aparência que você esperava. Às vezes a providência chega através de um telefonema de alguém que você não falava há anos, e nessa conversa surge uma oportunidade que muda tudo. Às vezes, chega através de um problema que parece ser mais um problema, mas que, na verdade, é um redirecionamento disfarçado de obstáculo. Às vezes, chega através de uma porta que você nem sabia que existia, que de repente se apresenta diante de você de forma tão clara que não tem como ignorar. Às vezes, chega através de um encontro casual com uma pessoa que diz exatamente o que você precisava ouvir no exato momento que você precisava ouvir. Mas ela chega, sempre chega. Para quem decidiu confiar, para quem mantém os olhos abertos para as minhas provisões, para quem age nos direcionamentos que eu dou, as providências chegam. Não no tempo que você quer, mas no tempo certo, no tempo perfeito, no tempo em que você está preparado para receber e administrar bem o que vou colocar nas suas mãos. E aqui está o detalhe que vai fazer toda a diferença nos próximos dias. Você precisa estar atento. Precisa ter os olhos abertos para as oportunidades que eu vou criar. Precisa ter ouvidos sintonizados para as instruções que vou te dar. Precisa ter um coração disposto a agir, mesmo quando a ação requerer coragem e quando o resultado não for garantido antecipadamente. Porque a fé que me agrada não é a fé que age só quando tem certeza do resultado. É a fé que age porque confia no autor do resultado. A quarta mudança vai acontecer na sua fé. E esta é talvez a mais transformadora de todas. Você vai descobrir nos próximos dias um tipo de fé que você não tinha antes. Não a fé performática, que aparece na frente dos outros, mas que por dentro é cheia de dúvida. Não a fé que cita versículos, mas que secretamente não acredita neles. Mas uma fé forjada na experiência real. Uma fé que nasceu do encontro genuíno com a minha presença. Uma fé que passou pelo fogo e não se dissolveu. E justamente por isso ficou mais pura, mais forte, mais resistente. Essa fé vai mudar a forma como você ora. Suas orações vão deixar de ser listas de pedidos ansiosos e vão se tornar conversas confiantes com um pai que você sabe que ouve, que se importa e que age. Vai deixar de ser uma negociação desesperada. Deus, se você fizer isso, eu farei aquilo. E vai se tornar uma declaração firme de quem sabe em quem crê. Essa fé vai mudar a forma como você reage às adversidades. Quando um novo problema aparecer, porque problemas continuarão aparecendo. Essa é a natureza da vida neste mundo. Você vai reagir de forma completamente diferente. Em vez de entrar em pânico, vai respirar e dizer: Deus está no controle. Em vez de cair no desespero, vai se lembrar das vezes que eu já te tirei de situações impossíveis. Em vez de desistir, vai se levantar com mais determinação do que antes. Essa é a transformação mais profunda que vai acontecer nos próximos dias. Não apenas as circunstâncias externas vão mudar. Você vai mudar. E quando você muda por dentro, é apenas questão de tempo para que o externo reflita o interno. A quinta mudança que quero que você espere é a manifestação de sinais concretos da minha presença na sua vida cotidiana. Nos próximos dias, presta atenção. Presta muita atenção às pequenas coisas, ao versículo que vai aparecer exatamente na hora certa. A música que vai tocar no rádio com a mensagem perfeita para o que você está vivendo. A palavra que um amigo vai te dizer sem saber que você precisava ouvir aquilo. Ao sonho significativo que vai te trazer clareza. A coincidência que é boa demais para ser coincidência,
que na verdade não é coincidência nenhuma, é a minha providência se manifestando nos detalhes da sua vida. Eu me comunico com os meus filhos de formas muito diversas, através da minha palavra escrita, através da voz do Espírito Santo na sua consciência, através das pessoas que coloco no seu caminho, através das circunstâncias que dirijo, através dos sonhos e das visões, através da paz ou da falta dela que você sente diante de determinadas decisões. E quando você está sintonizado, quando você está prestando atenção, quando você está com os olhos e os ouvidos espirituais abertos, você começa a perceber o quanto eu estou ativo e presente na sua vida todos os dias, em cada detalhe. Não espere o milagre só nas grandes coisas. Encontre-me nas pequenas, no café que estava quente na hora certa, na conversa que surgiu inesperadamente, no sol que apareceu no dia que você mais precisava de luz, no abraço do seu filho no momento em que você estava no limite. Sou eu, sempre eu, presente em cada detalhe da sua existência, cuidando de você de formas que você nem percebe, mas que um dia, quando olhar para trás, vai reconhecer com lágrimas nos olhos. Deus estava ali, Deus sempre esteve ali. Então vai para os próximos dias com os olhos abertos, com o coração esperançoso, com a fé ativa, com a atenção voltada para perceber as minhas providências onde quer que elas apareçam. E quando elas aparecerem, e elas vão aparecer, agradeça. Agradeça em voz alta. Diga com gratidão genuína: obrigado, Deus, eu te vi, eu reconheço a tua mão. Porque a gratidão abre as portas para mais. E o filho que aprende a reconhecer as pequenas provisões se prepara para receber as grandes. Escreva nos comentários: eu estou pronto para as mudanças que Deus está trazendo para a minha vida. E eu estou com os olhos abertos. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem. E eu preciso que você sinta o peso sagrado deste momento. Não um peso que oprime, mas um peso que honra, o peso de um encontro real, o peso de palavras que vieram do coração do Pai Eterno diretamente para o seu coração, o peso de um momento que vai ser referenciado na sua história como um divisor de águas, o antes e o depois. Tudo que foi dito ao longo deste vídeo foi construindo, tijolo por tijolo, a base para este momento. A revelação de que eu te vi, a identificação dos sinais que coloquei na sua vida, a explicação de por que escolhi falar com você agora, o alerta sobre o inimigo que opera contra você, a verdade sobre a dimensão espiritual das suas batalhas financeiras, a exposição da ferida escondida que bloqueava suas bênçãos, o plano de 5 dimensões que tenho para você, as promessas pessoais e eternas que fiz, a visão concreta das mudanças que vêm. Tudo isso foi preparação para este capítulo, para esta decisão. E a decisão é esta: você vai confiar em mim? Parece simples quando formulada assim, mas eu sei que para você, neste momento da sua vida, depois de tudo que você passou, depois de todas as decepções, depois de todas as orações que pareceram não ser ouvidas, depois de toda a dor que você carregou, essa é a pergunta mais difícil do mundo, porque confiar quando tudo está bem é fácil. Confiar quando a vida está bonita e as circunstâncias são favoráveis é fácil. Confiar quando você está no fundo do poço, quando as contas estão atrasadas, quando o nome está sujo, quando o casamento está frio, quando a saúde está abalada, quando a esperança está no mínimo histórico. Isso é difícil, mas é exatamente esse tipo de confiança que eu estou pedindo. Não uma confiança que espera ver para crer. Uma confiança que crê para então ver. Não uma confiança que só dá o passo quando o caminho inteiro está iluminado. Uma confiança que dá o próximo passo com apenas a luz suficiente para ver aquele passo. E nada mais além disso. Você não precisa ter a vida toda resolvida para dizer sim hoje.
Você não precisa ter todas as respostas, não precisa entender tudo, não precisa sentir tudo com perfeita certeza. Você precisa apenas de uma coisa: a disposição de escolher, a disposição de dizer, com a voz que você tiver disponível hoje, mesmo que seja uma voz trêmula, mesmo que seja uma voz cheia de dúvida, mesmo que seja uma voz que diz, eu creio, mas ajuda a minha descrença, você precisa apenas dizer, sim, sim, Deus, eu confio em Ti. Não porque entendo tudo, mas porque Tu és digno de confiança. Sim, Deus, eu aceito o Teu plano para a minha vida. Não porque sei todos os detalhes, mas porque o planejador é bom. Sim, Deus, eu abro mão do controle, não porque não tenho medo, mas porque sei que as Tuas mãos são mais seguras do que as minhas. Sim, Deus, eu acredito que o melhor ainda está por vir, não porque as circunstâncias me dizem isso, mas porque Tu disseste e a Tua palavra não mente. Agora quero falar com você sobre o que acontece depois desse sim. Porque muita gente, e eu preciso ser honesto sobre isso, diz sim no calor do momento emocional. E depois que a emoção passa, que o vídeo acaba, que a vida volta com suas demandas, seu peso, sua realidade crua, o sim começa a enfraquecer. A dúvida retorna, o medo volta. E a pessoa acaba voltando para o mesmo lugar de onde começou, como se nada tivesse acontecido. Não quero isso para você. Por isso vou te dar algo concreto para segurar a decisão que você está tomando hoje. Vou te dar 5 práticas que, se você adotar nos próximos 21 dias, vão transformar o sim emocional de hoje numa convicção de vida que nenhuma circunstância vai conseguir abalar. Prática número 1, a declaração matinal. Todo dia, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de olhar para o celular, antes de ver as notícias, antes de checar as mensagens, você vai sentar por 5 minutos e fazer a sua declaração. Pode ser de joelhos, pode ser em pé, pode ser sentado na beira da cama, mas vai ser em voz alta, porque há algo poderoso em ouvir a sua própria voz, declarando a verdade. A declaração pode ser assim: Deus, hoje eu escolho confiar em Ti. Tu és meu provedor, meu protetor, meu guia. O Teu plano para minha vida é bom e eu caminho nesse plano hoje. Eu rejeito o medo, rejeito a ansiedade, rejeito a escassez. Eu recebo a Tua paz, recebo a Tua provisão, recebo a Tua direção. Que a Tua vontade seja feita na minha vida hoje. 5 minutos, todo dia, por 21 dias. E no final desses 21 dias, você vai ser uma pessoa diferente. Prática número 2. O diário de gratidão e provisões. Pega um caderno, pode ser qualquer caderno, não precisa ser bonito. E todo dia antes de dormir, você vai escrever 3 coisas. A primeira, algo pelo qual você é grato. Pode ser pequeno, pode ser o ar que respirou, a água que bebeu, o teto que tem. Mas escreve. A segunda, uma provisão concreta que você percebeu de mim naquele dia. Uma porta que se abriu, uma conversa que aconteceu, uma ideia que surgiu, uma necessidade que foi suprida. Escreve. A terceira, uma palavra da Bíblia que você vai pesquisar e copiar no caderno. Uma promessa que vai ser a sua âncora para o dia seguinte. E no final dos 21 dias, quando você folhear esse caderno e ver tudo que escreveu, vai ter uma documentação concreta da minha fidelidade na sua vida. E essa documentação vai ser um dos instrumentos mais poderosos que você já teve para fortalecer a fé nas próximas batalhas. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.